Bem-vindos ao podcast About Investments, uma parceria entre o Active Banco e o Observador Lab. E porque o Active Banco é o banco que simplifica, vamos fazer isso mesmo, vamos simplificar temas complexos, vamos transformar temas que impactam a vida financeira de investidores em conversas claras e lá está, simples. O meu nome é Ana do Carmo e no outro microfone está o Gonçalo Ribeirinho, CEO do Clube Finanças. O Gonçalo é verdadeiramente apaixonado por natação, tenta ir à piscina 2 ou 3 vezes por semana e se tivesse mais tempo ia todos os dias de manhã. O meio aquático é, sem dúvida, um meio que tem muita importância na vida do nosso convidado de hoje, que, aos 11 anos, começou a velejar. De resto, a Marina de Lessa da Palmeira, ainda hoje, é um porto de tranquilidade, sempre que precisa de carregar baterias. Olá, Gonçalo, bem-vindo. Olá, prazer. Obrigado pelo convite agora. Hoje vamos navegar pelos temas ETFs ou fundos ativos. Vamos tentar perceber qual dos dois será o melhor, se é que podemos dizer isso. E para início de conversa, sugiro isso mesmo, que partamos deste sítio. O que é que são ETFs e o que é que são fundos ativos? Sim, darei um ponto importante dentro dessa pergunta retórica que lançaste. Não existe o melhor, mas sim aquele que se enquadra mais ao investidor individual. E podemos também mais à frente falar um bocadinho sobre isso. O que é que são ETFs versus fundos ativos? São praticamente a mesma coisa, mas com metodologias e gestão diferente. Do lado dos ETFs, prende-se, por palavras simples, em replicar um determinado índice. Índice, nomeadamente o S&P 500, que é o mais conhecido, daquilo que são os investidores individuais. Sempre que nós falamos de ETFs, é um ETF que replica alguma coisa, e essa alguma coisa é sempre, geralmente, falada no S&P 500. Para quem não conhece, o S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em que nós não vamos investir em cada uma delas individualmente, mas sim usamos o ETF para, como bolo, como um cabaz, vamos chamar de cabaz. São muito conhecidos pelos seus custos baixos, versus aquilo que são os fundos ativos, que normalmente têm uma estrutura, têm gestores a fazer de forma ativa e a escolher de forma individual os ativos, em que em cima disso estão de certa forma a perder um pouco de relevância versus os ETFs por causa dos seus custos e entre 1,5% e 2% sobre o capital que eu tenho dentro desse fundo. Portanto, aqui, de uma lógica de comparação, os ETFs são para pessoas que estão a começar mais simples e também mais acessíveis, muito por via daquilo que são os seus custos. Eu ia-te perguntar justamente isso, o que é que se entende por custos mais baixos? É que estamos aqui a falar de custos, é um bocadinho relativo, que se para ti é baixo, para mim pode não ser e vice-versa. Claro, nesse caso, obviamente que nós poderíamos estar a colocar metade do nosso património em custos de ETFs e seria mais baixo do que provavelmente um fundo ativo que cobra 75%. Mas quando eu digo custos mais baixos, para colocarmos em prática e as cartas todas também em cima da mesa para termos aqui a vertente de comparação em números, um ETF que replica o S&P 500, este bolo das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, normalmente vai buscar 0,07% do nosso património investido. Portanto, estamos a falar nem de 1/4%. Enquanto, geralmente, isto é um benchmark, é uma média entre vários fundos ativos, e esses mesmos, na mesma metodologia, que é ir buscar ao total investido dentro desse fundo ativo, a média anda por volta de 1,5% a 2%. Isso porque é que é importante? Porque se nós tivermos 2 ativos, e esses 2 ativos em carteira, 50% da nossa carteira está num ETF que tem um custo de 0,07% e 50%, seja o resto da outra carteira, da proporção da nossa carteira, tiver também em fundos ativos, e se esses 2 ativos tiverem literalmente a mesma rentabilidade, então nós vamos ter menos dinheiro com o fundo ativo porque tem maiores custos no final do ano. Portanto, aí são mais conhecidos por causa disso também. Ou seja, retomando um bocadinho aquela pergunta que eu fiz de início, qual será o melhor? Assim, parece-me que o ETF é melhor. Em mais de 90% dos casos, a resposta direta, sim, é melhor. Por muitas variáveis que existem. Já é mais fácil, não é? É mais fácil, sim. E depois, também pegando um bocadinho na parte onde eu disse que estão a perder um bocadinho de relevância, é muito por causa de serem acessíveis e serem mais baratos. No entanto, não quer dizer que os fundos ativos não deixem de ser uma boa opção para um nicho
de património. Ou seja, eu posso ter um património mais elevado e querer ter uma gestão ativa mais personalizada. Coisa que eu não tenho dentro de um ETF. Porque se eu aceito um ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e eu, como pessoa que quero ter uma gestão mais personalizada, não posso chegar ali à entidade gestora daquele ETF e dizer assim, olha, eu não quero estas 10 empresas aqui no meu ETF. Eu não tenho essa flexibilidade, eu não tenho esse poder. No lado do fundo ativo, eu posso falar com o gestor e dizer que eu gostava de ter um bocadinho mais destes ativos, um bocadinho mais de euro, um bocadinho mais de ações, um bocadinho mais de obrigações, e tenho essa flexibilidade, esse controlo maior versus um ETF que é aquilo e acabou, é um espelho. Não é? E ia perguntar-te justamente isso, quem é essa pessoa que faz essa gestão? Se somos nós ou se há efetivamente um gestor? No ETF ou no fundo ativo? No fundo. No fundo ativo há um gestor, sim, uma entidade obviamente que escolhe um CEO para aquele fundo, em que esse CEO tem... Todo esse fundo tem uma estrutura, como uma empresa normal. Tem os seus analistas e, normalmente, como funciona são eles a escolher, passa por o Conselho também de Administração se aquele ativo vai ou não para a carteira e, normalmente, quando eu digo é mais para patrimónios personalizados, é porque estes fundos ativos estão cada vez mais a ser conhecidos para pessoas que querem colocar o seu dinheiro de uma forma mais personalizada. E essa forma mais personalizada não é só nos ativos, como também a relação que tem com a entidade gestora. Eu posso chegar a essa entidade gestora, em que tenho uma equipa de analistas, tenho o seu CEO e posso dizer aquilo que é o meu estilo de vida, é o meu risco, é o meu perfil, se é mais conservador, se é mais moderado, se é mais agressivo, e eles ajustam em conformidade também. Ou seja, para quem está a pensar em investir e não percebe nada disto, o que é que faz? Se calhar é mais fácil optar pelos ETFs. Quem está a começar a investir, lá está, voltamos à mesma pergunta, que é, depende do património, mas sabendo que estamos aqui a olhar para mais de 95% das pessoas que querem começar a investir, vão começar a investir com pouco dinheiro, têm pouco património, sem dúvida alguma, os ETFs estão a ganhar grande relevância e eu percebo o porquê. Porque, como eu disse, são acessíveis, pois. Tanto podem ser investidos por bancos de investimento em que tem o próprio ativo, um ETF que replica estas 500 maiores empresas. Podem não se preocupar tanto, porque uma coisa é nós sabermos que temos que monitorizar o papel do gestor de um fundo ativo para ver se ele está a fazer um bom trabalho. Outra coisa é aceitar um ETF, sendo um investidor individual e sendo um investidor que está a começar. Se eu colocar num ETF, a lógica é ser acessível e não perder muito tempo, porque aquilo é um investimento de longo prazo. E quando dentro das 500 maiores empresas 50 saem e entram outras 50. Exato. E essas 50 podem sair por algum motivo, porque estão a perder fundamentos, ou porque já não são lucrativas, ou porque perderam capitalização versus as outras 50 que entraram, e existe o fator de diversificação instantâneo aí. Se eu perco numas, ganho noutras. Claro que há sempre aquela ponderação das que mais ganham, quase como fosse a lei de Pareto, mas temos mais a diversificação instantânea do que o fundo ativo. Ou seja, há assim uma espécie de detetive, de controlador que está a ver o que é que se passa nas empresas e quando é necessário tirar algumas que estão, enfim, a performar pior, tira e depois coloca outras e assim nós podemos dormir descansados. Sim, isto de uma forma mais passiva, diria eu, porque uma coisa, se a pergunta foi para os ETFs, isto de uma forma mais passiva, porque as instituições, e quando falo em instituições falo nomeadamente em BlackRocks e Vanguards da vida, em que fazem a gestão destes ativos. Okay. E como é uma réplica, eles vão ter estes custos baixos porque também vão literalmente copiar aquilo que é o termómetro. Como eu disse, isto é uma réplica de um índice. O índice, como é um termómetro dos Estados Unidos, este tal S&P 500, nós não conseguimos investir diretamente no termómetro. Mas nós vamos conseguir investir nos ETFs que replicam esse termómetro. Portanto, porque é que geralmente estes custos são baixos? Porque também para eles é só copiar esse termómetro. Enquanto que no fundo ativo, sim, há aquela estrutura toda, uma estrutura
gorda, digamos assim, em que temos muitos analistas no ativo a fazer uma análise todos os dias do mercado, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, para perceber eficazmente, diria eu, que às vezes não é isso que se consegue, mais de 90% dos fundos ativos nem consegue bater o próprio S&P 500 e ainda acima disso têm os custos de 1,5%, 2%, mas no caso dos fundos conseguimos personalizar mais. Enquanto os ETFs, lá está, temos aquilo e acabou. Olha, Gonçalo, e como é que foi contigo? Por onde é que tu começaste? Precisamente por ETFs. Sim, precisamente Claro. por ETFs, porque eu sabia, e as pessoas, isto levanta também outra questão, que é, as pessoas precisam de saber fazer contas. E quando eu estava indeciso qual o ativo começar, porque eu já invisto há 10 anos, e eu comecei precisamente por ETFs. Porque primeiro, super fácil de perceber. As pessoas costumam, enfim, tentar inventar a roda e tentar ligar o complicómetro naquilo que não precisam de o fazer. E nos ETFs podem analisar um ETF, lá está, dos mais conhecidos, que é o tal S&P 500, perceber quais são as empresas que constituem, perceber se é uma destas empresas que gera, que é a Vanguard ou BlackRock, e investirem com uma estratégia que também é muito conhecida, Dollar Cost Averaging, que passo a explicar de maneira super simples, que é investir todos os meses, independentemente do preço. Porque geralmente as pessoas olham erradamente para o investimento para fazer hoje, para pagar o jantar de amanhã. E não é assim que se deve fazer. E especialmente no mercado financeiro, quando estamos a falar de ETFs. É para o longo prazo. E o longo prazo para mim, 15, 20, 30, 40 anos, 10 anos, o que seja o vosso plano de investimento. E eu comecei com essa lógica de eu vou ser um investidor a longo prazo, vou investir para os próximos 20, 30 anos e vou começar aqui a eliminar barreiras à entrada ao investimento. Porque as pessoas não começam a investir porque pensam que é um mundo muito complexo. Então podem usar o ETF para eliminar completamente essa barreira e esse viés comportamental de isto é complicado para mim. Não é, porque com os ETFs nós ganhamos essa facilidade de entrada no mercado e de começar a acelerar também o nosso património esse que geralmente está parado. Fiquei a pensar na questão da idade. Disseste que começaste a investir há 10 anos. Há 10, sim. Há 10 anos, portanto tens aí um longo período pela frente. Mas imagina quem nos está a ouvir e que tem, por exemplo, 35, 40 anos, 30, vá. Estamos aqui a falar de longos prazos diferentes. Ainda assim, estas pessoas têm muito caminho para andar em termos de investimento, certo? Certíssimo, sim. Vale a pena. Vale a pena. Há aí sempre uma resposta que as pessoas detestam ouvir, que é quando alguém nos pergunta quando é que eu devo começar a investir, ou qual é o melhor momento, ou durante quanto tempo, a resposta nunca vem uma coisa padrão para todas as pessoas, porque cada um de nós é diferente. Eu tenho objetivos diferentes, tenho uma idade diferente do que a Ana, temos enfim, personalidades diferentes e como consequência o nosso plano de investimentos vai ser diferente. Isto para dizer o quê? Que quando nós pensamos em investir, seja começar com os 18 anos, 25, 35 ou 45, claro que temos menos tempo para capitalizar, mas não quer dizer que não vale a pena. É melhor começar do que estar parado e ter o risco da inação. O maior risco é o risco da inação, porque sabemos que vamos perder dinheiro pela inflação. E, portanto, aí é criar primeiro um plano de investimentos. Eu tenho 35 anos, qual é o meu objetivo? É chegar com um X valor aos 55, portanto, temos 20 anos pela frente. É ter um complemento à reforma, portanto, tendo 25, faltam 30 anos, 31 anos, mais coisa, menos coisa. Agora, casando com a idade legal da reforma, que sabemos que vai sempre aumentando, não é? Mas tentar perceber qual é o nosso objetivo pessoal, porque senão, as pessoas saem desta nossa conversa, ok, o ETF é ideal. Depende, porque o que é ideal para ti? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu horizonte temporal? Qual é o teu património desejável? E dentro desse património desejável, qual é o teu propósito ao alcançares esse património? Será que não precisas de menos? Será que não precisas de mais? E com isso, conjugar e casar ou ancorar com aquilo que é o ativo que estás a pensar em investir, nomeadamente, neste caso, em ETFs, que eu diria, para começar,
sem dúvida, para mais de 90% das pessoas é o ideal. Já dizia o grande investidor de todos os tempos, Warren Buffett, que quando ele falecer, ele próprio disse que vai colocar mais de 90% da sua fortuna em nome da sua família, mas num ETF que replica o S&P 500. Olha, tu tocaste aí um tema muito importante, tem a ver com o montante que nós, os nossos ouvintes, estão disponíveis a investir. Queria só desmistificar aqui que se calhar não é preciso ter um salário milionário para poder investir. Podemos investir com quanto, Gonçalo? 10, 20? É verdade, não é preciso, mas há aí duas respostas. Então. A resposta direta é sim, é possível investir até com 1 euro, não é? Temos a segunda resposta, que é aqui uma resposta mais estrutural. Será que isso vai casar com os teus objetivos? Novamente, Okay. Rebobinando um bocadinho a cassete atrás, o que é que está presente no teu plano de investimentos? O que é que nós temos lá como variável de horizonte temporal? Daqui a 20 anos. E qual é a alocação? 200 euros para alcançarmos aquele dado objetivo, aquele dado património desejável. Ora, nós sabemos que podemos começar a investir com 1 euro, mas nós não vamos chegar lá com 1 euro. Porquê que é importante e cada vez mais fala de quanto é que é preciso investir ou quanto é que podemos investir no início? Eu acho que isto é muito importante para quebrar o empurrar com a barriga de uma pessoa que nós queremos investir, vamos investir com 200, 300 euros. Não é preciso. Podem começar com 20, 25, 50 euros. Sim, é possível. E até é um conselho que dou vivamente às pessoas a fazê-lo, que é comecem a criar rotina. Eu gosto muito de criar analogias nos investimentos. E a analogia que eu crio para isto é, no nosso primeiro ano, enquanto estamos a conduzir e a aprender a conduzir, é o nosso consciente que está a carregar nos pedais. Certo. E a fazer pressão aos pedais. Hoje em dia, e eu quase com uma década de condução, de experiência enquanto condutor, não sou eu que conduzo, é o meu subconsciente, nas coisas mais padrão do dia-a-dia da condução. E nos investimentos também é assim. Se nós começarmos de uma forma consciente, nem que seja com pouco dinheiro, o nosso subconsciente vai se apoderar daqui a 6, 12 meses, 24 meses, e nós já temos não só a consistência, que qualquer coisa se falhar, o nosso cérebro dá um clique qualquer no nosso cérebro que, calma, eu tenho que abrir a minha conta para começar a depositar este mês, que ainda não depositei. Fechei o meu mês, ainda não depositei. E é o nosso subconsciente. Como também começar a ter sensibilidade no mercado, porque uma coisa é, eu vou investir 200 euros no primeiro mês versus 25. Onde é que nós temos mais medo? É quando depositamos logo no primeiro mês 200, 300, 500 euros versus 25. Os 25 estamos ali a experimentar as funcionalidades da própria plataforma de investimentos, estamos a ver como é que comprar, quando vender. Portanto, nos primeiros meses, 6, 12 meses, as pessoas têm que começar-se a ambientar não só com o que se passa dentro da plataforma e como a usar, como também criar este nível de consistência para o futuro, não é? E a partir dos 12 meses para a frente, aí sim começar a pensar em alavancar um bocadinho aquilo que é a sua alocação mensal. Gonçalo, depois destas notas muito práticas, para quem nos está a ouvir e está a pensar em começar a investir, queria que me deixasses umas notas finais para quem nos está a ouvir e que está a pensar, eu gostava mesmo de meter uma coisa destas, mas eu não sou nem licenciado na economia, nem gestão, nem finanças, nem nada disso, sei lá eu. Às tantas engano-me. Como é que isto se resolve? Há várias camadas e eu até digo na brincadeira que começa a ser um clichê, mas ainda bem que é um clichê porque já está na mente das pessoas. Há várias camadas antes de colocarmos o nosso primeiro euro nos investimentos. Seja ele em fundos, seja ele em ETFs, seja ele em qualquer ativo for. É olhar para a camada de finanças pessoais. Quando eu, Gonçalo, chegar a um ponto em que eu coloco os investimentos à frente de qualquer coisa, eu vou ter muita mais probabilidade de falhar mais tarde do que eu criar aqui uma proteção e uma blindagem patrimonial nas minhas finanças pessoais. O que é que eu quero dizer com isto? Organizem as vossas finanças ao ponto de saberem o que é que do vosso excedente vai para investimentos. Se eu tenho 500 euros de poupança, 100 euros de poupança, o que é que dessa poupança vai para investimentos? Segundo,
perceber, lá está, o tal plano de investimentos, criar aquele plano de investimentos com as variadíssimas variáveis, que é a alocação mensal, durante quanto tempo, qual é o meu património desejável, quanto é de retorno é que eu preciso para alcançar este património desejável. Portanto, temos assim a segunda camada feita. A terceira é a escolha do ativo. E se as pessoas que nos estão a ouvir forem pessoas que estão a começar, sem dúvida que os ETFs, dentro das características todas que foram faladas anteriormente, um dos melhores, se não o melhor produto, na minha opinião, para começar. Para depois ambientarem-se mais ao mercado e poderem expandir ou diversificar entre outros ativos. Mas, acima de tudo, dentro destas 3 camadas, não saltar nenhuma e nem focar só no investimento só porque aquela ânsia de eu tenho que começar a investir. Se nós começarmos a investir e precisarmos de alguma coisa por emergência, onde é que nós vamos retirar se não temos um fundo de emergência? Daí a terceira camada depois do plano de investimentos, que é reserva de emergência. Portanto, finanças pessoais, o excedente, qual desse excedente para onde é que vai, ou neste caso, quanto é que desse excedente vai para investimentos, plano de investimentos criado, reserva de emergência constituída e depois, aí sim, investimentos, e podem começar com ETFs e depois expandir para outros ativos. Gonçalo, muito obrigada. Ficámos aqui com um manual de boas práticas no que diz respeito à organização das finanças pessoais e também de investimentos, e ficámos a perceber que, mais do que escolher o melhor investimento, o que faz mais sentido é escolher o que faz de facto sentido, passando aqui a redundância, connosco, com o nosso perfil. Obrigada Gonçalo Ribeirinho, por nos ajudares a perceber melhor estas características e as diferenças entre ETFs e fundos ativos. E chega ao fim este episódio do podcast About Investments, uma parceria entre o Active Bank e o Observador. Temos todo o gosto em estar consigo desse lado e convidamo-lo a acompanhar os próximos episódios, e também pode nos seguir nas plataformas digitais e, claro, no site do Observador, em observador.pt.